Casper, C. 1997, 14 de janeiro de 2010, foi um gato doméstico macho que atraiu a atenção da mídia mundial em 2009, quando foi relatado que ele era um passageiro regular de ônibus em Plymouth, em Devon, Inglaterra. Ele apareceu na BBC News, foi o tema de um editorial de jornal no The Guardian, e tinha um livro escrito sobre ele, Casper de Camille Tinket. Casper morreu em 14 de janeiro de 2010 depois de ser atropelado por um táxi. Outro, S, nome, S. Cassie. Espécie, Felis silvestris catus. Sexo, macho. Nascer, C. 1997. Morreu, 14 de janeiro de 2010, 13 anos. Plymouth, Devon, Inglaterra. Anos de atividade: 2006-2010. Proprietário: Susan Finden, de 2002 a 2010. Biografia: Casper foi adotado de um centro de resgate de animais em Weymouth, Dorset, em 2002, por Susan Finden, uma profissional de saúde de 48 anos. Ele estava no centro há cerca de 10 meses e os proprietários o chamaram de Morse, em homenagem ao Inspetor Morse, um programa de TV que eles estavam assistindo quando ele chegou. Mas depois de alguns dias com ele em sua casa em Weymouth, Finden mudou seu nome para Casper, depois de Casper, o fantasma amigável, porque ele continuou desaparecendo. Ela logo percebeu que ele era um gato muito independente e determinado, e ele frequentemente se afastava. Ela também descobriu que ele não tinha medo de pessoas ou do trânsito, e parecia adorar estar perto de grandes veículos. Não demorou muito para que ela começasse a ouvir relatos de que ele estava visitando blocos de consultórios próximos, consultórios médicos e farmácias. Temendo por sua segurança ao atravessar estradas, Finden tentou manter Casper trancado dentro de casa, mas ele sempre encontrou uma saída. Em 2006, Finden mudou-se para Plymouth, Devon, e quando ela ia trabalhar todos os dias, ela não tinha ideia do que Casper fazia enquanto estava fora. Não foi até o início de 2009 que ela descobriu que ele estava andando de ônibus. Os motoristas disseram a ela que ele educadamente faria fila junto com outros passageiros no ponto de ônibus em frente à casa dela, e quando chegasse um ônibus que ele gostasse, ele subiria e pularia em seu assento favorito. Casper permaneceria no ônibus por sua viagem de ida e volta de 11 milhas, 18 quilômetros, para o centro da cidade e de volta ao ponto de ônibus em frente à sua casa, onde os motoristas o deixariam sair, garantindo que ele não descesse em nenhuma outra parada. Quando Finden soube das excursões de ônibus de Casper, ela entrou em contato com a empresa de ônibus, Pars Devon e Cornwall, que alertou seus motoristas para estarem atentos a ele. Ela ficou tocada com a forma como os motoristas e passageiros fizeram de tudo para acomodar Casper e seu comportamento incomum, e escreveu uma carta ao The Plymouth Herald agradecendo-lhes por sua bondade. Sua carta levou o The Herald a publicar um artigo sobre Casper em abril de 2009. As agências de notícias britânicas pegaram o artigo do The Herald, e a história de Casper rapidamente se espalhou nacionalmente e, em seguida, internacionalmente. Casper tornou-se uma celebridade e apareceu em jornais e sites em todo o mundo. Ele apareceu na BBC News, que o filmou embarcando em um ônibus.
primeiro Devon e Cornwall adornou o lado de alguns de seus ônibus com uma enorme foto de Casper, e disse que eles não tinham intenção de cobrar de Casper uma tarifa de ônibus. A gerente de relações públicas, Karen Baxter, disse: em anos de gato, ele é um OAB, então ele receberia um passe de ônibus gratuito de qualquer maneira. Morte. Em 14 de janeiro de 2010, Casper foi atropelado por um táxi, cujo motorista não parou para ajudá-lo. Ele morreu de seus ferimentos antes que Finden pudesse levá-lo a um veterinário. A notícia do acidente se espalhou rapidamente pelo mundo, com alguns jornais chamando-o de um atropelamento. Finden mais tarde entrou em contato com a empresa de táxis, mas não pôde apresentar queixas, pois os regulamentos de trânsito britânicos não tornam obrigatório que os motoristas falem depois de baterem em um gato, embora devam parar depois de baterem em um cachorro. Ela mandou cremar Casper no crematório de um veterinário, mas ela não guardou suas cinzas, como ela nunca tinha guardado as cinzas de nenhum de seus outros gatos. Motoristas de ônibus de Plymouth e passageiros que conheciam Casper prestaram homenagem a ele, e também postou um aviso em seu ponto de ônibus. Muitas pessoas locais conheciam Casper, e amava a todos. Ele também gostava das viagens de ônibus. Infelizmente um motorista bateu nele, e não parou. Casper morreu de seus ferimentos. Ele fará muita falta, ele era um animal de estimação muito amado que tinha muito caráter. Obrigado a todos aqueles que fizeram amizade com ele. Finden também recebeu condolências de todo o mundo, incluindo Austrália, Argentina, Indonésia e Estados Unidos. The Guardian escreveu em um editorial intitulado Em Louvor de Casper, o gato que viajava. Casper tinha uma coisa sobre veículos pesados, mas de outra forma pouco sentido de estrada. Isso poderia ter sido sua ruína. Mas, considerando todas as coisas, que passeio foi. Legado. Após a morte de Casper em janeiro de 2010, Susan Finden escreveu um livro chamado Casper the Camille Tinket com a ajuda da escritora fantasma Linda Watson Brown. Descreve as façanhas de Casper, sua ascensão à fama e sua morte prematura. O livro foi publicado pela primeira vez no Reino Unido pela Simon & Schuster UK em agosto de 2010, e mais tarde foi traduzido para 6 outros idiomas. Em outubro de 2010, o The Plymouth Herald informou que um longa-metragem sobre a história de Casper está sendo considerado, e que um diretor de cinema britânico estaria investigando a história. O Herald disse que acreditasse que uma produtora esteja organizando financiamento, e que 2 atrizes de alto perfil foram identificadas para desempenhar o papel de Finden.